ler Gênesis 18, versículo 1. Gente, vamos terminar rapidinho. Travou aí? Gênesis 18, versículo 1. Eu vou lendo aqui, ó. O Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia, meio-dia, provavelmente. Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens. Quantos homens? Em pé, a pouca distância. Assim que o viu, saiu da entrada de sua tenda, correu e encontrou ao encontro deles e prostrou-se, encostando o seu rosto no chão. Amém? Tira um pouquinho do médio ou do ganho desse microfone, que vai melhorar. Versículo 3. Então declarou Abraão: meu Senhor, se encontrei graça aos teus olhos, não passe pelo teu servo, sem que eu... Aonde eu parei? Graças a Deus. Não passe do teu servo sem te deteres por algum tempo. Versículo 4. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Também trarei um bocado de pão, refazer as vossas forças, visto que chegasse até o vosso servo. Depois seguirei vossa jornada. Ao que ele responder: assim seja, faça como disseste. Abraão dirigiu-se apressadamente para a sua tenda, pediu para Sara: toma depressa 3 medidas da melhor farinha, amassa e prepara 3 pães. Em seguida correu ao rebanho, escolheu o melhor e o mais tenro fileto e o deu a um servo que apressou em preparar. Tomou igualmente coalhada, leite e o fileto que preparava o novilho, né? E colocou tudo diante dos visitantes. Entretanto, permaneceu de pé junto dele, sob a árvore, observando quanto comia. E os hóspedes lhe indagaram: onde está Sara, tua esposa? Ele afirmou: está na tenda. Então ele lhe prometeu: voltarei a ti no próximo ano. Então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a conversa na entrada da tenda atrás deles. Ora, Abraão e Sara já eram idosos, com idade muito avançada, e em Sara o ciclo mensal das mulheres já havia cessado. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando agora que estou velha e velho também está o meu Senhor, como ainda teremos prazer? Aqui na minha tradução fala prazer, né? Sexual. Entretanto, o Senhor questionou Abraão: por que se ri, Sara? Conjuro-te, Sara, possível, conjecturando, Sara, possível que vou dar à luz agora que sou velho? Acaso existe algo extraordinariamente, demasiadamente, né? Para Yahvé? Nesta mesma época, na primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Aleluia, glórias a Deus. Sara, ao ouvir essas palavras, ficou amedrontada e mentiu: não, eu não ri. No entanto, ele foi categórico: sim, é verdade que riste. Glórias a Deus, amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, fala conosco, nos ajuda a entender e compreender, Senhor, essa palavra. Repreende o ladrão da semente, que nada venha nos impedir de compreender e entender, e que através das mesmas seremos abençoados e edificados. E a igreja diga amém, amém. Glória
Amados, nós falamos no domingo passado da separação de Abraão e de Ló. É ou não é verdade? Abraão já estava rico, aquelas terras não comportavam mais ele e Ló, dois senhores ricos, muitos bens, muitas gadas, e eles teve uma briga entre os servos dele e eles se separaram. E eu estava lendo isso daqui, é muito profundo. No versículo 15, no capítulo 15, a palavra do Senhor diz que Deus aparece para Abraão de novo e faz uma aliança com ele. E Deus aparece para Abraão, e Abraão ele foi até meio grosso com Deus, mas Deus apareceu para ele em uma visão, até então Deus aparecia para Abraão em visão, em sonho, uma voz, enfim. Então Deus apareceu para ele em uma visão e começou a fazer promessa para Abraão: eu sou teu Deus, eu vou te abençoar, o seu galardão, Deus falou para ele lá no capítulo 15, vai ser muito grande. E Abraão, querido, já tinha se passado muito tempo, ele já estava velho, Sarai, a esposa dele, já estava velha. Deus prometeu que ele ia ter um filho nascido da casa dele, sangue dele, com Sarai. Ele já estava velho, muito rico, e Deus aparece para ele: Abraão, tenha bom ânimo, teu galardão, ou seja, a tua recompensa vai ser muito grande. Abraão foi grosso com Deus, curto e grosso. Abraão falou assim: que galardão, que recompensa, o que o Senhor vai me dar? Em outras palavras, eu já tenho de tudo, e para que o Senhor vai me dar mais? Se o herdeiro da minha casa é um servo, Eliezer Damasceno, bem assim Abraão falou. O que adianta? O Senhor vai me dar, está me dando, eu já tenho muito, sou rico, mas o Senhor me prometeu um filho, e o Senhor está me dando, vai me dar, mas cadê o filho? E Deus fala para ele: olha, Eliezer não será o teu herdeiro, mas um filho nascido de ti. Amém, irmãos? E aí Abraão perguntou para Deus: como que eu vou saber se isso vai se cumprir, que o Senhor vai fazer mesmo que está prometendo? E Deus falou para ele: pega lá animais, pegou lá cordeiros, pegou um novilho, uma rolinha, um pombinho, e ele abriu aqueles animais no meio, aí colocava uma banda do lado de cá, uma banda do lado de lá, assim, né? E a Bíblia diz que Abraão caiu no sono profundo, e Deus falou com ele. Ali Deus revelou para ele algo que ia acontecer lá na frente, a história das descendências dele, que ia ser escravo lá no Egito, mas depois ia voltar e ia possuir aquela terra. E a palavra do Senhor disse que uma tocha de fogo passa no meio daquelas bandas de animais, e o que é isso? Antigamente os homens faziam aliança desse jeito, dois reis, dois líderes, eles faziam aliança: ó, nós vamos lutar junto na guerra, nós vamos defender um ou outro, olha, eu não vou mais te atacar, você não vai me atacar, né? Eles faziam aliança, e eles abriam os animais, né, em bando, colocavam do lado do outro, e ficava um corredor. Aí ficava lá o líder aqui e o exército, e o outro do outro lado lá com o seu exército, com o seu clã. Aí o de lá passava para cá, e o daqui passava lá no meio daquele corredor, as bandas de animais, e depois eles comiam ali. O que é isso? Aliança. Então, nós falamos também no início dessa mensagem que o padrão de negócio dos céus é o que? A palavra e a fé. E Deus falou para Abraão, Abraão creu, mas o tempo se passou, muitas coisas Deus cumpriu, mas o filho Deus não tinha dado. Abraão já estava velho. Aí Deus aparece falando: olha, eu vou tirar,
você vai arrebentar, você vai prosperar, seu galardão, a sua recompensa vai ser grande. E Abraão falou, mas para quem que eu vou dar se eu não tenho filho? E Deus falou, não, vai nascer um filho. E eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E Abraão pergunta, como que eu saberei se o Senhor vai cumprir? Aí Deus manda ele pegar esses animais e fazer. Por quê? Porque o padrão de negócio dos céus, que é a palavra de quem? Deus trabalha com a pá. Tá bom, irmão? Ou você crê ou você não. Mas o tempo se passou e Abraão já estava meio desesperançoso. Então, como Deus é misericordioso, é bom, longânimo, Deus entendeu Abraão. Então Deus manda ele abrir aqueles animais e ele faz essa aliança. E interessante que Deus, uma tocha, ele passa no meio daquelas bandas de animais, daqueles corredores, como está aqui, ó. Só ele passa, Abraão não. Isso, obviamente, dizendo porque Deus é fiel, ainda que os filhos de Israel, descendentes de Abraão, não ia ser fiel, Deus ia continuar sendo fiel e cumprindo a promessa dele. Então Deus passa no meio, e Abraão entendeu e creu. Por quê? Porque ali ele estava, com aquilo ali ele estava acostumado. Então, quando ele fazia uma aliança, provavelmente ele fez com Mamre, com Escol, com Aner. Provavelmente ele tinha feito alianças com muitos homens. E quando eles faziam, eles cumpriam a palavra dele. Então ele estava acreditando. Então, quando Deus faz isso, ele crê. Quando Deus faz isso, ele ficou mais seguro. A esperança dele se renovou. Por quê? Porque Deus fez. Olha, gente, meu Deus, por isso que eu sou apaixonado por Deus. Deus está se humilhando, irmãos. Deus deu a palavra dele, é suficiente. Mas chega um tempo que nós temos dificuldade. O tempo passa, não se cumpre. Porque é no tempo de Deus que ele já estabeleceu. E nós vamos começando desanimando, ficando fraco, querendo desistir. Então o que é que Deus faz? Ele faz uma aliança nos padrões do mundo. E quando ele passa no meio daqueles animais, aí Abraão creu, renovou-se a esperança dele. E a Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. E por causa disso ele é considerado o pai da fé. Porque nós, seres humanos, somos assim, irmãos. Deus dá uma palavra para a gente, faz uma promessa para a gente. Eu vou te abençoar, eu vou fazer. Está aqui na Bíblia as promessas, as palavras, Deus falando que Ele vai voltar, Ele vai fazer, Ele vai abençoar. Talvez Deus já te fez uma promessa para você. O tempo passa e muitas vezes nós desanimamos ou até esquecemos. Mas às vezes uma pessoa da sua confiança, um homem, um patrão, aperta a sua mão, faz um negócio com você, um contrato, e você crê. Eu falei aqui, se hoje vir nas suas mãos 100 mil reais, 50 mil reais, o que você vai fazer? Você não vai ficar com esse dinheiro na sua casa. Você vai correr para onde? Para o banco e vai depositar. Aí o cara vai lá rapidinho, pega o seu dinheiro, te dá um pedacinho de papel amarelo desse tamanho, e você sai de lá todo cheio. Tem 50 mil na conta. Se ele meter a mão e sumir com aquilo ali, irmãos. Mas nós acreditamos num pedaço de papel amarelo que não presta para nada. Mas na palavra de Deus, muitas vezes temos dificuldade de acreditar. Cremos em um contrato que foi lá no cartório e reconheceu firma. Então Deus, Ele vem. Olha só a paciência de Deus. Tá bom, André, você está meio desanimado. Então
ele faz essa aliança. Aqueles rituais passando no meio do animal. Passou-se o tempo. Versículo do capítulo 18. A palavra do Senhor diz que no maior calor do dia, provavelmente meio-dia, Abraão senta na porta da tenda e ele está lá. Um calor! O Senhor falou que não dá um filho. Eu estou com 99 anos. A minha velhinha está com 90 anos. Nós já não fazemos mais? Será que Deus falou? Ele prometeu para mim. Meio-dia, o sol. Sabe, querido? Aquele dia que você acorda, que você está meio triste, você está meio para baixo. Eu acredito que Abraão estava assim. A cabeça a mil. Só pensamento ruim, só pensamento negativo. Nada dá certo para mim. Está tudo dando errado. Deus não me ouve. Será que eu estou em pecado? O que eu estou fazendo? Abraão dava assim, meio-dia. Senta na porta da tenda, irmão. Abraão era um sheik, um homem rico, um homem milionário. Ele tinha terra, ele tinha gado, ele tinha serviço, ele tinha animais. Ele não era para ele estar ali, era para estar cuidando dos negócios dele. Mas sabe, Abraão estava triste, irmãos. Estava triste. Por quê? Por causa de uma promessa. Ele tinha dinheiro, ouro, prata, animais, gado, servos, funcionário. Se fosse no dia de hoje, o carro dele seria uma Ferrari, uma Lamborghini. Não é Hilux. Hilux era o gerente dele que tinha. Ele não tinha onde colocar dinheiro, mas tinha algo que matava ele aos poucos. Ele não pediu, mas Deus falou para ele: você vai ser pai de uma grande multidão. Você vai ser pai de um filho com a tua esposa Sara. E ele já estava velho, irmãos. E Abraão, ele estava ali. Eu acredito que ele é o pai da fé. Ele não perdeu a fé, ele não perdeu a esperança, mas ele estava, a mente estava confusa. Peraí, Deus falou. Se Deus falou, vai acontecer. Mas ao mesmo tempo vem aquele pensamento: mas você tem 100 anos, você tem 100 anos já. Você já não, sua esposa já não. A Bíblia diz, já tinha encerrado o ciclo menstrual das mulheres. E aí, irmãos, como é que você vai crer em algo? Romanos 4, Adri, 18, meu Deus, será que é isso mesmo? Não sei se é 4, 18, no livro de Romanos, a palavra do Senhor. Meu Deus, olha, não é que Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis. Em outras traduções, ele esperou contra a esperança, tornando-se assim o pai de muitas, como ficou registrado ao seu respeito. Assim será a sua descendência. Ou seja, ele creu contra a esperança. Estava tudo desfavorável para ele. Deus seja uma promessa para você. Se Deus chegar aqui para você e falar: a sua família vai estar toda na igreja, o seu parente, seu irmão, o seu filho, a sua filha vai ser um pregador, vai ser um instrumentista, por mais difícil que seja,
mas há uma esperança. Se Deus falar para você, você vai ser um prefeito dessa cidade, você vai ser muito rico, milionário. Pode acontecer, pode ou não pode? Mas no caso de Abraão, tudo era desfavorável. Por quê? Deus falou: você vai ser pai de uma nação. Vai vir uma nação, uma geração grande de você e Sara. Só que a mulher dele era o quê? Estéril. Além de ser estéril, Deus falou isso, chamou ele, tinha 75 anos. E ela tinha 60, 65. Passou-se 25 anos. Quantos anos? Ele foi para 99. E ela 90. E aí, já não tinha mais prazer. Além de ser estéril, tinha um empecilho, a idade. Além da esposa ser estéril, ela já estava com a idade avançada, e ele também já estava avançado. E eles não tinham mais vigor sexual. Mas a Bíblia diz que ele esperou. Aleluia. Ele esperou. Era difícil para ele acreditar, mas ele esperou. Ele estava sentado ali triste, a cabeça a milhão, sentado ali desanimado, e aquela confusão. Imagine Satanás ali na cabeça dele: Deus te enganou, não é bem assim. Deus falou, mas não aconteceu. E Abraão: não, vai acontecer, ele prometeu, ele falou para mim. Mas aquele pensamento negativo: você já está velho. Mas Deus pode, para sua esposa está velha. Mas ela é estéril. E aquela briga na mente, aquela confusão, ele querendo, ele esperando, mas ao mesmo tempo era tudo desfavorável. E Deus lá dos céus viu aquilo. A Bíblia diz que Deus falou: eu vou lá. E vem 3 homens. O Senhor, letra maiúscula, uma teofania. Deus estava ali presente. 3 homens. E Deus veio. A Bíblia diz que Abraão viu de longe. E aqui as pessoas falam assim: ah, mas ele não sabia. Eu não concordo, irmão. Isso aqui é ponto de vista meu. Abraão era inteligente. Abraão era espiritual. Ele estava acostumado a ouvir a voz de Deus. Deus aparecia para ele em forma de voz, em visão, em sonhos. Mas agora Deus veio pessoalmente. E quando Abraão viu, ele falou: é bênção. Aleluias, glórias a Deus. Porque quem é da fé é assim. Quem espera em Deus é assim. Quem espera milagre é assim. Quem tem aliança com Deus é assim. Ele vê algo, ele fala: é bênção. Quem não é da fé, quem é pessimista, vê algo e fala: é o diabo, é o Satanás. Não, a pessoa só vê desgraça, irmão. Se fosse um pessimista, quando visse aqueles 3, ah, meu Deus, ah, mulher, isso, olha, tranca a casa aí, vamos, é ladrão, é bandido. Abraão olhou: é bênção. Ele levantou e falou, e recebeu aqueles homens, falou: meu Senhor. A Bíblia diz que ele se com o rosto no chão, reverência, temor, respeito. Ele, no fundo, ele desconfiava. Ele falava: só pode ser o Senhor. Falou: Senhor, era costume deles, não vai embora.
Eu vou pegar a água, vou lavar os vossos pés. E eu quero que vocês esperem também, porque eu vou correr ali. Nós vamos pegar a melhor farinha, nós vamos fazer 3 pães, aleluias, um para cada um, glórias a Deus. Mas não é só isso não, eu tenho ali um novilho cevado, eu tenho ali um boi cevado, novilho, eu vou matar ele, eu vou preparar, eu tenho coalhada ali, eu vou trazer leite, eu vou fazer um banquete, não vai embora. E eles falaram: assim seja. Abraão corre depressa e fala para Sara: meu amor, faz pão, pega, mas não pega aquela farinha de R$1,99 não, pega aquela lá de R$10, a melhor, porque é assim que se trata Deus, as coisas de Deus, com ter, é assim que se honra as pessoas, é assim que se trata o ungido de Deus. Pega a melhor farinha e faz 3 pães, coalhada, leite, e foi lá para o servo dele e falou: olha, pega aquele novilho que está cevado lá, mata ele, porque nós temos 3 visitantes, nós vamos fazer um churrasco aqui. Aí o servo dele: mas senhor, aquele ali é para vender, já tem um homem, estou conjecturando aqui, irmão, o comprador já vai vir, eu preparei, ele vai pagar bem, vende o outro, esse vai ser por o Senhor, aleluias, glórias a Deus, irmão, é o melhor. E ele prepara aquele banquete, leva diante dos 3, a Bíblia diz que eles começam a comer, e Abraão observando. Depois que eles terminam de comer, aqueles homens falaram: e Sara, sua esposa, onde está ela? Abraão fala: está na tenda. E eles falam: essa mesma época eu vou voltar aqui o ano que vem, e a sua esposa vai dar à luz a um filho, aleluias, glórias a Deus. Ela de trás da porta da tenda, que mulher assim, né, irmão? Curiosa, não gosta de ouvir, né? Normal isso daí. O marido está conversando e ela está lá, ó. E ela o escutou e ela começou a rir. Por quê? Por que ela riu? Mas peraí, já era. Há 10 anos, há 20 anos atrás poderia acontecer, mas agora já passou o meu tempo. Ela riu: é impossível, eu sou velho, meu senhor é velho, nós não temos mais esse prazer. Aqui que está falando que eu vou ter um filho? Deus conhece todas as coisas. Ela não riu sonoramente, mas ela riu no seu íntimo. Mas o Senhor sabe de todas, Ele conhece os nossos pensamentos, porque com Deus assim nós podemos esconder muitas coisas dos homens, mas de Deus não. E Ele fala: Sara, por que você está rindo? Aí Ele dá uma nela, porque Deus é assim, mano. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, Ele exorta mesmo. E Ele fala: por que você está rindo? Por acaso existe alguma coisa grande, impossível, difícil para mim? E essa mesma data eu vou voltar aqui e você vai dar à luz um filho. Ah, mas eu sou velho. Não interessa. Deus fala, acontece. O corpo, meu irmão, o corpo dela teve que dar um jeito, porque tudo obedece à palavra do Senhor. E aqueles anjos, depois eles saem dali, aí tem Abraão, começa a interceder, porque eles vieram também para destruir Sodoma e Gomorra. E 1 ano se passou, irmãos, e se cumpriu o que Deus falou. Diga glória a Deus. Ela concebeu, ela engravidou, e ela deu à luz um filho.
Porque Deus prometeu, porque Deus falou, e o que Deus promete cumpre, o que Deus fala acontece, porque Ele é Deus. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele esperou contra a esperança. E hoje Deus me trouxe aqui para pregar para desesperançados, desacreditados. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa: o que Deus fala, o que Deus promete, é difícil acreditar. Ele esperou contra a esperança. Você está esperando o que Deus prometeu? Você está esperando a bênção de Deus? Você está esperando milagre na sua vida? Você está esperando milagre na sua casa, na sua família? Irmãos, crente que não sonha, crente que não espera o milagre, ele não é crente. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa e eu estava falando com ela: crente tem que esperar o milagre todo dia. Todo dia. Todo dia você tem que esperar o milagre. A qualquer momento Deus aparece, você tem que esperar. Se hoje não aconteceu, amanhã você precisa esperar. Crente tem que esperar o milagre todo dia. Não aconteceu depois, você tem que esperar. Essa semana não aconteceu, a outra você tem que esperar. Você é crente, crente tem que esperar o milagre. A qualquer momento o céu pode se abrir e Deus age na sua vida. Deus pode aparecer para você. O crente precisa ficar na fé, em espírito, em oração, em conexão com Deus. O crente tem que sonhar, irmãos. Mas o que Deus fala, aleluia, aplauda. Mas muitas vezes o que Deus promete foge da nossa realidade, foge da nossa capacidade. Porque se é algo normal, Deus não vai perder tempo para prometer para você algo fácil, algo pequeno, simples que você pode fazer. Se é pequeno, se é fácil, você mesmo resolve. O que Deus promete é grande, irmãos. E eu vim aqui hoje pregar para uma igreja: sonha, creia, acredite, abra a visão. Para de pegar um Deus e encaixotar Ele dentro de uma caixa e falar: eu não posso, não dá. Irmãos, não sonha, não crê, não projeta, não quer lutar, está encaixotando Deus, colocando Deus dentro de uma caixinha. Tem que sonhar alto. Você precisa sonhar grande. Você precisa sonhar com a sua família toda na presença de Deus. Seu filho, sua filha pregando, tocando. Tem que sonhar assim: eu vou prosperar. Eu vim aqui nessa noite pregar para uma igreja. Jesus vai voltar, Ele salva, vai salvar. Mas eu vim aqui pregar para você. Trata de sonhar. Trata de sonhar alto. Trata de sonhar grande. Porque não ter fé é pecado, irmãos. Eu converso muito com a minha esposa. Eu confesso que teve um tempo que o diabo, ele fez nós pararmos de sonhar. E acabou a vida do crente.
Santo. Você é crente, você não sonha alto, grande. Você é um incrédulo. Não. Melhor, o incrédulo sonha. Tem gente cheia de demônio que sonha alto, sonha grande. E crente não quer sonhar. É assim mesmo. Ó céus, ó vida, eu não estudei, eu já estou velho. Ah, meu tempo já passou. Abraão sofreu, irmãos. Sara sofreu. Sabe por causa de quê? Deus chamou eles tinham 75 anos. Quando Deus cumpriu a maior promessa, eles tinham 100 anos. Mas por que esse sofrimento? Porque Deus esperou depois de velho. Sabe por causa de quê? Por causa de nós, por causa de mim, por causa de você. Porque tem pessoas com 30, tem pessoas com 40, com 50 e não quer sonhar. E quando a gente lê uma palavra dessa, a história de Abraão e Sara, é um tapa na nossa cara. É Deus falando: oh, meu filho, aqui ó, 100 anos ele tinha, 90 anos ela tinha, e eu fiz, eu cumpri. E hoje crente com 30, com 40, já passou meu tempo. Sonho. Trata de sonhar a Deus, assim diz o Senhor. Abre a sua visão, diz o Senhor. Eu vou repetir e nós já terminamos. Crente tem que esperar um milagre todo dia. Não aconteceu hoje, amanhã. Aí você fala: mas vai ser amanhã. Não aconteceu essa semana, vai ser a semana que vem, em nome de Jesus. Crente é doido. Crente não é normal. Não aconteceu esse mês, mas o mês que vem, em nome de... No ano que vem vai acontecer. Sempre está esperando, sempre está crendo. E se Deus fazer, Ele não para, Ele continua, vai ter mais, porque as bênçãos de Deus não tem fim, ela não tem limite. Deus não é limitada. Aleluia, as glórias a Deus. Eu estou falando para o homem que Deus tinha, ele já tinha de tudo, mas só faltava uma coisa. Ele tinha terra, ele tinha gado, ele tinha ouro. Deus falou para ele: olha, você não vai ter ninguém, o seu nome vai ser falado. Abraão, todo mundo lá no Egito conhecia ele, lá em Uz falava dele, mas faltava uma coisa: o filho. E se tem uma coisa que Deus é detalhista, o que ele fala, exatamente quando ele fala, do jeito que ele falou, ele vai fazer. Deus vai fazer exatamente do jeito que ele falou. Talvez você olhe para a sua vida e fala: mas como? Como? Eu não tenho estudo, eu não tenho informação. Estude. Deus não precisa, Ele pode fazer. Mas hoje tem os meios. Mas só quero te dizer uma coisa: Deus vai fazer, irmãos. Deus está procurando pessoas que estão esperando nele. Isaías 64, versículo 4, se não me falha a memória, está escrito isso: porque nunca houve Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Você está esperando? Deus não está parado, não. Você está esperando? Você acha que Deus está parado? Deus está trabalhando, está caprichando. Mas uma coisa é certa: Deus vai fazer exatamente do jeito que Ele falou. Sabe por que a gente muitas vezes, a gente paga um preço aqui, muitas vezes é uma dificuldade para a gente, mas a gente acredita, porque eu sei o que Deus me prometeu.
E eu estou esperando, vou continuar esperando, porque Deus vai fazer. Se põe sobre os seus pés. Eu quero orar por pessoas nessa noite. Coloca a mão no seu coração. Eu quero orar por pessoas, mas eu quero profetizar nessa noite. Deus vai aparecer para pessoas aqui nessa noite, aleluia. 3 anjos apareceram, e um era o Senhor, aleluia. E Deus fez questão de ir lá pessoalmente, porque a esperança estava se enfraquecendo, mas não tinha acabado. Feche os teus olhos, põe a mão no seu coração. Eu venho orando, irmãos, eu venho falando com Deus, e Deus vem falando comigo, espera. E Deus vem falando comigo, avisa para o povo, espera. Não perca a fé, queridos. Abraão, ele esperou contra a esperança. Ele não tinha motivo para esperar. Ele estava velho. A esposa era estéril, também já estava velho. Ele já não tinha mais prazer, mas mesmo assim ele esperava, porque ele sabia que aquele que prometeu não tem limites, não tem barreira, não tem dificuldade. O corpo de Abraão tinha limite, o corpo de Sarai tinha limite, mas o Deus que prometeu não tinha limite, não tinha dificuldade. Aleluias, glórias a Deus. Talvez você fale para mim, mas eu tenho limite, eu tenho minhas deficiências, eu tenho minhas dificuldades, mas o Deus que prometeu, Ele não tem dificuldade, Ele não tem deficiência, Ele não tem limite, Ele faz. E eu venho orando e Deus vem falando, e eu vou fazer. E eu quero declarar na sua vida nessa noite: Deus vai se prepare em nome de Jesus para visitação do anjo do Senhor na sua casa. Se prepare para a visitação do anjo do Senhor na sua vida, e ele vai ser categórico, ele vai aparecer para você para acertos de conta. Aquele anjo apareceu para Abraão para acertar as contas. Ele prometeu lá atrás, os anos se passou, mas Abraão estava esperando. Ele teve luta, ele teve dificuldade, Abraão já estava meio desanimado, até que Deus aparece e fala para ele: o que eu falei eu não esqueci, está de pé, eu falei e eu vou cumprir na sua vida. E eu quero declarar na sua vida: se prepare para a visitação do anjo. Deus vai falar com você, Deus vai aparecer na sua casa, Deus vai te surpreender em nome de Jesus. Porque aqui tem pessoas que o Senhor me fala que já não acredita mais, que já enterraram os seus sonhos, que já não sonha alto, já não sonha grande, porque você olha para a sua capacidade, para a sua circunstância, e você diz: o meu tempo já passou, não vai acontecer. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: ainda está de pé, eu não esqueci não, eu estou olhando para você, eu estou vendo a sua dor, as suas lutas, eu sei que você tem orado, eu sei que você quer, que você sonha com isso. Oh, aleluias. Shekarabassuri canta labai. Meu Deus dos céus, levanta as suas mãos para os céus para receber. Deus te conhece, Deus te conhece, Ele sabe muito bem o que Ele te prometeu. Mas nessa noite Deus está falando para pessoas, aleluias, aleluias.
Deus apareceu para Abraão e chamou ele: sai da sua terra, da sua parentela, eu vou te fazer de você um grande povo, o teu nome vai ser falado, eu vou te abençoar, você vai ser grande, aleluias. E Deus está falando aqui nessa noite, em nome de Jesus. Deus está falando nessa noite: a sua família vai se converter, aleluia, a sua família vai se render para Deus. Deus está falando nessa noite: eu vou abrir aquela porta, aleluias. Deus vai levantar pessoas aqui, irmãos, Deus vai levantar pessoas aqui, aleluias. Eu vou fazer, não vai ficar assim, vai ter reviravolta, as portas vão se abrir, vai se converter sim, vai se libertar sim, porque eu tenho plano, eu tenho propósito, eu tenho promessa, e o que Ele fala, Ele cumpre, aleluias. Oh, glórias a Deus. Coloca a mão no seu coração, oh, aleluia, e vai falando para Ele: eu acredito, Senhor. Diga: eu não vou desistir não. O que Deus prometeu, querido, Ele é fiel para cumprir. Abraão creu contra a esperança, mas para mim e para você não, nós temos esperança. Oh,